Estamos chegando, né, aqui no nosso horário, mas acho que dá tempo de mais uma aqui. Tem mais alguma? Tem aqui, vou pegar da Josiane. Ela pergunta assim: diante de tantos desafios do dia a dia, de momentos de tensão e cansaço que muitas vezes passamos, como podemos ser melhores, mais pacientes e amorosos com nossos filhos, sem desanimar? Pois muitas vezes queremos fazer diferente, mas caímos sempre nos mesmos erros. Gratidão, Emília. Isso vai ao encontro daquilo que a gente começou a falar lá no início, né? Na primeira pergunta. Como é que nós olhamos para os nossos filhos? Como é que eles chegaram? Em que ambiência eles estão? Ambiência pessoal, ambiência familiar, ambiência escolar, ambiência da comunidade onde eles vivem, ambiência do sistema que eles estão inseridos, estão bombardeando eles com o quê? Ambiência da coletividade, da nação, ambiência do planeta, né? Então, eles são o quê? Eles são aqueles enviados que vieram para cumprir, para dar continuidade ao plano divino, para tentar restabelecer aquilo que foi perdido, mas aí quando eles chegam, eles são recebidos como? Eu sei o que é melhor para o meu filho, você vai fazer isso, agora tem que estudar aquilo, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, não sei o quê, e briga, 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 briga. E eles são o quê? Filhos do karma coletivo. Porque para ser filho da consciência, aí nós vamos voltar a falar de uma coisa que não posso nem entrar muito aqui, que é o mito da virgindade, que as pessoas falam que não tem nada a ver com religião, com nada, mas se você é um grau, um santo grau, um local onde a energia divina chega, quem não criar uma ambiência, aí eu vou depois explicar isso tudo, mas é muito detalhe, mas a ambiência correta para a geração de um ser, esse ser que chega ao mundo é filho daquela ambiência onde ele foi gerado, astral, mental, emocional, pai e mãe. Pai e mãe que geraram aquele ser, a energia masculina e feminina, do ponto de vista que a gente chama, conceitua como homem e mulher, mas na verdade são duas hierarquias diferentes manifestadas, do princípio masculino e feminino, que tem todo um processo de formação diferente, e que ali eles vão fazer o quê? Vão fazer o quê? Um acoplamento do ovo áurico com todas as esperanças da lei cósmica que aquele ser que vai nascer venha trazer mais um passo no processo evolutivo da humanidade. Se isso não é educado em nós, se a gente não entende o que forças são essas, se 9 entre 10 processos kármicos estão ligados ao uso dessa energia, e aí não tem nada a ver com, viu, gente, não tem nada a ver com religião, com doutrina, com nenhum desses conceitos humanos. Eu estou trazendo um conceito muito oculto desse processo, que nunca foi dito, por intencionalmente foi retirado da humanidade. Porque a humanidade, quando ela está presa nessa energia, ela é absolutamente manipulada. Quando ela não tem o domínio dessa energia, desse instrumento, que é o poder divino de gerar, que é a força da energia que se expressa através da nossa sexualidade, nós fazemos coisas que nos entrelaçamos com pessoas, condições, lugares, famílias, é tal que vira o caos, né? Então nós estamos indo para um outro patamar agora. Então, se a gente não sabia disso, cabe a gente agora, a partir do momento que a gente relembra esta informação, que ela volta para a nossa libertação, né, para que a gente possa recordar, é olhar para isso e dizer, bom, meu filho é filho do karma coletivo. Quais são as dores desse ser? Quais são as dores desse ser? O que ele precisa para florescer na sua essência mais profunda? Hoje em dia, os jovens, as gerações foram sequestradas por um modelo de mundo totalmente sob o domínio de forças que querem tudo, menos a evolução.
porque senão elas perdem poder. E o que orienta hoje a humanidade, infelizmente? A mídia, as informações que a mídia oferece. E ninguém sai do seu comodismo para sair da informação da mídia e buscar algo diferente. Então, fica se referenciando no que a mídia diz, no que fulano diz, não sei o quê, é sempre um referencial fora e superficial. Se para nós é assim, imagina para eles que entram dentro de uma escola onde as famílias entregam a criação de uma criança de 0 a 7 anos para uma creche, para um profissional que não sabe nem como ele foi educado, para lidar com as forças anímicas daquela criança sem ter o menor preparo, para incutir na cabeça dela, através do conteúdo que ela é obrigada a dar, né, ideias que ela carrega na sua própria formação. E quando não, nós sabemos que hoje as escolas literalmente tendem para uma determinada construção e consolidação, para uma determinada consolidação de visão da realidade que é ilusória, que é mentira. E esses jovens acreditam que isso é verdade. Vocês não estão brigando com seus filhos, vocês estão brigando com as forças que a humanidade vem sustentando. São os pais que pagam as escolas e que não se preocupam com o conteúdo que está sendo dado para o seu filho, que não sabe cobrar por que ele tem que aprender isso ou aquilo, que não sabe ver quem é a pessoa que está ali sendo confiada. Ah, mas eu tenho que trabalhar, tenho que deixar meu filho em algum lugar. É sempre um círculo vicioso. Se não houver ruptura, e a grande oportunidade que nós estamos tendo agora é dessa ruptura, é um grande momento que a gente tem de romper com isso, porque é um ciclo vicioso, a gente não sai dessa teia, e é uma teia do astral mais denso. Então a gente precisa cortar esses fios, esses ganchos, né? E o que a gente faz? A gente pega aquela criancinha que acabou de chegar, já vindo com o seu astral todo carregado, com o astral da mãe, com o astral do pai, com o astral coletivo, da nação, da vida, não sei o que, o seu próprio karma. E ao invés de acolher dentro de uma atmosfera diferenciada, para que ele possa recordar em si as forças do plano original da vida, a gente joga essa criança no meio do mar vermelho, na lama etérica, e finge para si mesmo que isso é o normal, o ideal, que está tudo bem. Se a gente não tiver coragem de romper com essas barreiras, romper com esse processo, nós vamos estar lidando dentro dos nossos filhos com essas forças que nós mesmos alimentamos. A gente paga a escola que eles vão, a gente paga os professores que eles têm, a gente paga todo esse processo. E o que é pagar? É a energia monetária que te coloca como escravo de um sistema em que você dá a sua vida, seus talentos para ganhar aquela energia, para fazer a manutenção da vida, e você faz a manutenção da morte. Então, tem que haver uma ruptura. Quem vai romper? Nossa, não tem ninguém, não. Ninguém vai chegar a cair do céu e dizer, ah, meu Deus, baixou zerou aqui tudo, começou. Não. A humanidade tem que tomar consciência, porque senão repete tudo de novo. Se a humanidade tiver essa postura, aí sim chega a ajuda, né? Faça a sua parte, que eu lhe ajudarei, não é isso? Qual que é a nossa parte? Tomar consciência e assumir essa consciência como regra de vida. E aí sim, nós vamos atrair as forças superiores para nos ajudar a resolver as questões. Agora, com o mesmo modelo mental que a gente criou o problema, nós não vamos resolvê-lo. Já dizia Einstein. Ou seja, com os mesmos pensamentos, com a mesma lógica do sistema, com os mesmos valores que eles nos ditam todos os dias através de mídias, etc. e tal, com a nossa cabeça que foi formatada, por isso que chama formatura, nas universidades, né, aquele chapéu quadrado, não é?
que é colocado na cabeça de todo mundo para tirar a dimensão. Então, toda essa formatação, ela precisa ser rompida. E como que ela vai ser rompida? Vontade, amor, sabedoria e atividade consciente. Chama trina em ação. Em que equilíbrio? Então, assim, meu Deus, mas eu não consigo fazer isso tudo de uma vez só. Comece com uma ação de cada vez. A vida é eterna. Nós temos infinito tempo. Mas a vida é curta. Não é curta. Para de repetir isso. A vida é imensa, né? A vida é eterna. Então, aquilo que você resolver hoje, você está resolvendo para a eternidade. Pensa nisso. Vale muito mais a pena resolver uma coisa de cada vez, bem feito, do que não resolver nada, ou resolver tudo mais ou menos e achar que está resolvido e mentir para si mesmo e não está fazendo benefício nenhum, para lugar nenhum, para tempo nenhum. Né? Então, essa é a maior de todas as ilusões. E sabe qual é a maior de todas as ilusões? A morte. Um dia nós vamos conversar sobre isso. Mas ela surgiu num determinado tempo da história, porque ela não existia da forma como a gente conhece. Então, todos esses conhecimentos vão nos ajudar a cumprir quem somos. De fato. Ressurrecto, gente, ressurrecto. Eu ressurgir, eu estou ressurrecto, eu estou pronto para encarar a vida de uma outra camada de compreensão, de um outro patamar de consciência. E quem vai fazer isso? Cada um de nós. Fulano ali resolveu uma equaçãozinha com o filho dela naquele momento. Naquele momento. Né? Aquele momento. E ali, aquela equação que foi resolvida por aquela pessoa naquele momento, encadeia no plano astral, vai arrefecer aquela situação para milhares de pessoas ou para alguém que está nascendo lá do outro lado do mundo que nem conhece a gente. Mas foi resolvida. Então, aquela ser já nasce liberto daquilo. Porque uma coisa foi conscientemente resolvida aqui, naquele momento, naquela oportunidade. Então, nossos filhos, agora, como ter paciência, esse é um elemental do alto astral. A gente tem que convidar a paciência para fazer parte da nossa vida, né? Ela é uma grande força, é um poder. É um poder que está dentro da camada do amor e sabedoria. Ela ajuda muito nesse momento. Ela mora um pouco no silêncio, né? Ela habita um pouco o silêncio. Então, às vezes, em vez de a gente chegar no choque e dar aquela reverberação, você tem que dar uma parada no silêncio interno, convidar a sua vontade, o seu amor, sabedoria, para que uma ação consciente possa se manifestar naquele momento. Ou até mesmo de dizer, diante disso que está acontecendo, meu filho, eu não sei ainda o melhor a fazer. Eu preciso meditar sobre isso para não errar com você e não prejudicar a sua vida. Aí ele começa a escutar o que ele nunca imaginou que poderia escutar. E quando isso é verdade, isso ressoa dentro, em camadas profundas. E isso estabelece um nível de confiança que em outras camadas não é possível. Não é porque eu sou seu pai, sua mãe, que eu sei mais sobre isso, não. Essa situação está trazendo este desconforto, essa tristeza, essa angústia, essa situação entre nós. Eu preciso da sua ajuda e preciso meditar sobre isso para que a gente não erre na forma de tratar isso. Porque isso pode prejudicar a minha e a sua vida. E isso vai prejudicar a vida de todos que um dia tiverem contato conosco.
Então, quando a gente começa a trazer essa dimensão, mesmo que a pessoa não queira escutar na hora, tá, gente? Falou, ecoa, tá? Em uma camada dele, ele vai ouvir. Em algum momento, aquela semente vai florescer. Mas você fez a sua parte de forma consciente. E lembre-se, se ele é firme do karma coletivo, ele tem karmas a resolver. Ele tem karmas a resolver que não são muito simples. Né? Estou vendo aqui a última pergunta, fechando aqui. Enquanto a gestação em si, por que ficou incumbido, foi da Maria Cecília. A mulher, fêmea, gestar e ter o filho, cria com sofrimento físico, seja no parto, dito natural ou cirúrgico. Isso não era assim, tá? Passou a ser assim depois de um determinado momento. Se a humanidade não tivesse se desviado da forma de utilizar toda essa energia, o parto não teria nenhum tipo de dor nem sofrimento. Mas isso é uma coisa que eu tenho que explicar, é muito detalhada, só mesmo lá no nosso encontro, porque aqui eu ficaria mais um tempão, mas é só dizendo para você o seguinte, a hierarquia feminina da mulher, que está ligada a uma cadeia evolutiva, diferentemente da cadeia do princípio masculino, que é o homem são seres de cadeias e hierarquias diferentes, existe um processo de gestação para o homem antes da concepção, que é muito intenso, e a mulher, o tempo em que a mulher começou a fazer a gestação intrauterina, também foi num determinado tempo da história. Antes era diferente, né? A criação era quase que mental, né? A cocriação das forças cósmicas. Então, no momento em que começou a ter esse tipo, em que se houve a separação dos sexos e houve a força e a forma de gestar através, né, do acoplamento áurico das duas hierarquias, e que aí começou a gestar com o processo da má utilização desse poder, que é assim, incomensurável, não dá nem para falar aqui para vocês, porque vocês têm que entender de A a Z isso tudo. É que houve esse processo de sofrimento no parto, não era para ser assim. E nem haveria parto cirúrgico. Só para ter uma ideia. Ok? E é uma grande dádiva para a mulher, quando ela se torna esse receptáculo da nova vida, a gestação, por isso que antigamente era chamada de estado de graça, né? Ela rejuvenesceria a mulher, ela traria para a mulher benefícios incontáveis, e não sofrimento, como muitas vezes é interpretado atualmente. Mas isso tem toda uma história de forças ocultas que nunca nos foram ensinadas, que fazem parte dessa questão. Bom, acho que agora nós chegamos aqui ao nosso fim de tempo, né, para o bate-papo de hoje. Espero que tenha valido a pena nosso encontro. Cada minuto nosso aqui, refletindo sobre essas coisas. Só da gente compreender isso já é como se fosse um monte de coisa cristalizando, assim, descristalizando, sabe? E essas forças começam como se fosse assim, a descristalizar, começa o processo de sublimação e de libertação. Então, quanto mais pessoas compreendendo, mais isso vai se tornando realidade para nós e para as próximas gerações, que é a próxima humanidade, né? Ok, gente?